uns dias para cá, estamos falando e também ouvindo sobre plebiscito, também referendo. Você sabe a diferença? Eu fiz uma pesquisa. O plebiscito, convocado e aplicado antes da criação do ato legislativo ou administrativo, visa a aprovação de uma lei a ser criada. Referendo, convocado e aplicado depois da criação do ato legislativo ou administrativo, por meio do qual o cidadão pode ratificar ou rejeitar a proposta de lei, visa a aprovação de uma lei já criada. Porém, ambos devem ser aplicados para a decisão de questões relevantes para o país, mediante decreto legislativo. Os dois instrumentos de consulta popular estão previstos na Constituição Federal. E para falar sobre isso, convidamos o advogado especialista em direito constitucional, doutor Alexandre Bastos. Doutor Alexandre, bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. A população, ela já se familiarizou com esses termos e principalmente plebiscito, e o que isso na prática significa? Bom dia, Bom dia, Marcos, bom dia aos amigos ouvintes, bom dia, Sérgio Cruz. Uma honra estar aqui na frente do Sérgio, depois do desabafo cidadão que ele acabou de fazer. A população está começando a se familiarizar com esse tipo de expressão, plebiscito. É verdade que é algo novo, não é muito comum, mas eu acho que mais importante do que é o plebiscito, que você já definiu muito bem, um dos tipos de consulta direta, de participação direta da população no exercício democrático. O que é que vai se falar no plebiscito e por que é que está se falando em plebiscito? Nós temos na história recente do Brasil tanto o exemplo de plebiscito, em 1993, quando se discutiu se o Brasil mudava de forma e regime de governo. Nós temos também mais recente ainda a figura do referendo em 2005 sobre a questão do desarmamento. Portanto, nós temos, apesar das pessoas, muitos estarem criticando a vontade de se fazer ou não plebiscito ou a oportunidade disso, o Brasil tem duas experiências muito tranquilas. Não tenho notícia de que tanto no plebiscito quanto no referendo tenha havido quebra de procedimento, tenha havido algum tipo de vício naquilo que o povo manifestou como vontade sua. Seja antes do procedimento legislativo, como você já explicou que é o plebiscito, seja depois, para poder referendar ou não um ato do parlamento, que é o caso do referendo. A proposta de plebiscito, aliás, o governo começou com a proposta de constituinte, de repente já não dava mais para fazer constituinte, inventou o plebiscito. E parece que essa proposta de plebiscito, até por falta de tempo para ser realizado em 2013, parece que também foi arquivada. Essa questão esse interstício aí de um ano, né, que não se pode alterar a legislação eleitoral, isso é cláusula pétrea da Constituição ou pode ser mudado? Você faz uma pergunta que é a essência do sistema político, né? Nós estamos falando do princípio da anualidade, que é um princípio que garante segurança mínima sobre as regras pelas quais as eleições de um ano seguinte vão ocorrer. Não é? Foi recentemente interpretado como se fosse um preceito constitucional imutável, essa questão do ano antes da eleição. Não é surpresa se você estudar e encontrar posições divergentes há não muito tempo atrás, admitindo a alteração ainda dentro do ano. Evidente que não se justifica nenhum tipo de alteração na surpresa. O processo eleitoral ele tem que correr de maneira equilibrada e as pessoas têm que saber por qual regra vão as urnas. Eu acho que isso é indiscutível. Hoje em dia, no estado atual, nós temos a força desse princípio da anualidade como se uma cláusula pétrea fosse. Agora, importante entender que cláusula pétrea é aquilo que está dentro desta Constituição. Não é? E a pressão popular, às vezes, em alguns assuntos, não se contém nem mesmo dentro de uma Constituição. Doutor, por exemplo, por falar em disposição constitucional, nós temos o caso da reeleição. A presidente Dilma tem direito adquirido, né, para ser candidata à reeleição, ou isso também pode mudar? É uma boa pergunta. Assim como mudou no meio do curso de um mandato, e em tese não poderia, só poderia valer para o próximo, eu entendo que a alteração, se feita antes do tempo adequado da eleição, pode ocorrer. Na verdade, Sérgio, nós estamos num momento assim tão delicado da República Brasileira, que esse pode ou não pode é um limite fictício
que o povo aceitou colocar na sua Carta Constitucional. Então, o que nós temos hoje entre pode ou não pode para limitar o brasileiro é aquilo que a Constituição Federal regula. Mas nós temos que lembrar, em 1988, e não faz tanto tempo assim, essa Constituição ela foi originada, ela foi gestada. O povo era o mesmo, o Brasil estava nas ruas, no reflexo ainda das diretas de Haas, né? E o Brasil gestou, originou uma nova Constituição em 1988. Então, eu estou dizendo isso só para poder explicar para as pessoas, às vezes, a primeira proposta que se fez, segundo que a presidenta haveria sugerido, uma reforma ou uma Assembleia Constituinte. Houve isso, ventilou-se isso. Exclusiva, né? Pode ou não pode? Olha, eu vou dizer uma coisa, Sérgio. Na essência da República e da democracia, nós aprendemos que o poder emana do povo. E em nome dele ele deve ser exercido. Então, portanto, toda consulta feita direta na fonte me parece legítima. Então, o momento é tão sério no Brasil, a paciência do povo, a tolerância com as coisas mal conduzidas pelo poder público chegou no limite. E eu acho que o governante precisa ter sensibilidade. Porque seja referendo, seja plebiscito, seja dentro de uma PEC, seja por lei ordinária, eu acho que o povo não está interessado no nome do veículo que vai fazer a transformação. Mas eu tenho uma sensibilidade de que o povo não aceita que não seja feita reformas. Para o povo, eu acho que o plebiscito ou referendo, Marcos, é de pouca importância a diferença. Ele quer saber se nós vamos ter mudança no sistema que vai melhorar a representatividade política, no sistema que fala sobre o financiamento de campanhas para poder diminuir o poder econômico. O povo quer saber disso. Porque já se entendeu que não adianta fazer reforma pontual só no sistema de saúde, só no sistema de educação, só na reforma tributária. Que eu fui em debate de reforma tributária a primeira vez em 99. Então, e até hoje nós não temos... Então, na verdade, eu acho que o sistema político brasileiro sofre de uma crise de representatividade. E enquanto eu não der resposta para o povo, eu não vou ter paz, eu não vou ter equilíbrio democrático. E essa resposta, ela pode sair através desse plebiscito, porque uma das discussões também é isso. Mas e aí, quantas perguntas para a população brasileira responder? Eu acho que 3 é essencial. Não, mas 3 não vai resolver a nossa situação, nós precisamos saber mais. Aí o povo brasileiro já é isso mesmo que o senhor disse, né? Olha, o povo brasileiro quer saber o que é que vai mudar, como vai mudar e o que vai melhorar no nosso país, independente se plebiscito ou referendo. E aí, doutor Alexandre Bastos, isso tem como mudar mesmo? Quantas perguntas poderia ser colocado aí num plebiscito? Algumas perguntas, o quantitativo delas, não existe regramento. Né? Não há regra para dizer um plebiscito só pode ter 2, 3, 5 ou 10 perguntas. Não existe. Existem algumas balizas. Por exemplo, você não pode perguntar para a população se ela deseja ou não continuar tendo voto obrigatório. Por que você não pode perguntar isso? Dentro desta Constituição. Porque essa Constituição disse que o voto obrigatório é algo que não se muda. Ou seja, só eu refundando o Estado brasileiro, só eu criando uma nova Constituição, e aí assim, Sérgio, a partir de uma Assembleia Constituinte, eu poderia discutir questões como essa. Então, é só para dar um exemplo. Não é? O restante, eu posso fazer pergunta direta sobre tudo. Desde que isso não vá de encontro com direitos individuais e coletivos, desde que isso não destrua a estrutura de república do Estado brasileiro. Né? Então, tudo isso cabe dentro do referendo e dentro do plebiscito, ou qualquer que seja a forma. Mas, doutor, quer dizer que se muda muito pouco, né, se não mexer, não alterar a Constituição. Porque, por exemplo, o caso do voto obrigatório, o caso da reeleição, o caso do sistema, por exemplo, de proporcional, o voto distrital, tudo isso é constitucional. Então, vamos ter se não alterar a Constituição, nós vamos ter uma reforma que não vai, né, de certa forma, atender os interesses do movimento voluntário. Assim, essa opinião minha agora é muito mais de um cidadão do que de alguém que trabalha com direito. O problema que eu sinto, Sérgio, é que o que eu tenho, na verdade, é uma crise de representatividade. Na maioria dos casos, as pessoas não se sentem representadas pela maioria dos partidos que estão aí colocados. E se não se sentem representadas, de certa forma, toda a condução de transformação feita por esse establishment que existe pode padecer desse vício da representatividade.
o primeiro rompante da Presidente da República, e eu confesso que pensei muito e me provocou. Eu achei um debate interessante. Foi dessa Assembleia Constituinte específica, que muita gente desdenhou e disse ser impossível, mas composta exclusivamente por parlamentares que dela fossem participar. Por exemplo, quem quisesse integrar essa Assembleia Constituinte, sui generis, se parlamentar fosse do sistema atual, deveria renunciar. E se integrasse, uma vez eleito para compor esse órgão constituinte, só poderia exercer essa função e não poderia se candidatar na próxima eleição subsequente. Mas, na verdade, eu teria aí um organismo representativo nacional com a missão exclusiva de compor uma parte ou um todo da Constituição. É muito delicado, mas assim, eu volto a dizer, nós temos que encontrar caminhos viáveis para poder responder o povo. É inegável que nós vamos ter problema agora do café ao transporte, do médico ao professor, dos motoristas particulares aos motoristas das empresas urbanas. Na verdade, o Brasil está em ebulição. Né? Nós passamos muito tempo aí acomodados, civicamente falando, e agora todo mundo vai reivindicar. Então, você deve dizer, doutor, que o Brasil está passando por um processo revolucionário? Eu não tenho dúvida que nós estamos no estado de pré-revolução. E quando a gente fala revolução, necessariamente não precisa fazer nenhuma menção a algo ditatorial ou autoritário. O Brasil, estudando direito constitucional, a gente aprende que o Brasil tem um viés reformista, mas ele tem um viés reformista absolutamente pacífico, do bem. Eu digo que nós consertamos o barco navegando. Outras nações, Sérgio, com o movimento da grandeza do Brasil, isso a gente olha pelo mundo todo, implica em deposição de governante, implica de sangue nas ruas. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Se você avaliar nos movimentos que nós tivemos nas ruas, as pessoas não estão contra a instituição democrática. Não é um movimento para depor este governante, para poder fechar o Congresso. Não. As pessoas estão pontualmente questionando os problemas que atingem a vida de todos nós. E exigindo da classe representativa, da classe política, uma resposta. Então, por isso que digo, eu acho que o povo brasileiro, a minha visão, é que o povo brasileiro é capacitado e está absolutamente preparado para esse debate. Agora, o político ele já conseguiu perceber isso, né? Ter essa visão de que a população, né, já clama por mudanças sérias no país, e ao mesmo tempo a população também já começa a aprender que na hora do voto é preciso ser um pouco mais sério, porque não é muito bonito, olha, foi para as ruas, pediu, reclamou, reivindicou, mas na hora da eleição, olha, você não quer R$50 para abastecer seu veículo, lembra aqui do meu número, que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Infelizmente também na época da eleição muita gente se vende, e eu sempre digo, tem o corrupto porque tem o corruptor. Então, infelizmente, os políticos estão ali nos representando, mas a população também precisa, na hora, pensar um pouco mais. Perfeito, mas eu acho que isso que você falou reflete, e eu faço um gancho daquilo que o Sérgio falou no bloco anterior. Instrumentos legais como a lei da ficha limpa, como a lei de responsabilidade e como a lei de transparência, eu chamo isso de um tripé de cidadania, que não estaria sustentado não fosse a sensibilidade e a vontade do povo. Essas leis não existem por iniciativa própria de quem é governante. Essas leis existem porque o povo pressionou, né? Especialmente a lei da ficha limpa, que foi de iniciativa popular. O Congresso votou de medo. Exatamente. Aliás, só um parênteses, para dar uma ideia de algo plebiscitário. Nós tivemos agora, recentemente, há 2 semanas, a queda, vamos chamar assim, da PEC que tratava do Ministério Público, né? Sim. Não do Ministério Público, ela ficou conhecida como se fosse, ela tratava de vários assuntos, a PEC 37. Eu dou exemplo da maturidade do povo brasileiro. O Congresso manifestou-se, votou nessa PEC de maneira plebiscitária, Sérgio Cruz. Porque se você analisar, foi um plebiscito sem forma definida. Mas o povo foi às ruas, manifestou-se maciçamente na rua, em rede social, na imprensa, e o Congresso
votou dessa forma. E havia plebiscitário. uma tendência do Congresso em votar de outra forma. De outra forma. Portanto, foi plebiscitário. Então, quem disse que não funciona? Às vezes, é o que eu digo, é que importa muito mais o conteúdo do que vai se fazer do que como vai se fazer. Então, acabamos de ter um exemplo. Para mim, essas mudanças, essas pautas, de anteontem para ontem, nós tivemos o Congresso mudando de posição com relação à eleição dos senadores. Imediatamente. Eles deliberaram de uma forma, a reação foi ruim, houve alteração. Então, na verdade, nós estamos num momento revolucionário, Sérgio Cruz, mas mais do que isso, nós estamos num momento plebiscitário. O nosso representante está... a corda está curta. O povo está vigilante. Isso tudo cabe dentro do direito. É importante dizer isso. É importante dizer isso. Eu acho que o jurista de hoje, ele também tem que ter sensibilidade, também tem que sair da academia e entender que não existe Constituição, não existe Estado de Direito sem povo, que é a essência da democracia. Então, muita gente olha para a academia, faz uma interpretação de constitucionalismo restrito e esquece de que, na verdade, isso existe para aplicar sobre o povo. E tem que lembrar também ao povo, aquele que gosta de sair às ruas, fazer a sua manifestação, uma manifestação pacífica, porque as leis também estão para serem cumpridas. Ou seja, saiu, quebra-quebra, a polícia pegou, vai responder na justiça, vai ser condenado, dependendo da situação, e vai pagar a cadeia. Então, que seja também bastante pacífico, claro, cada um demonstrando a sua insatisfação, levando isso para as ruas, mas de uma maneira bastante pacífica, porque infelizmente começou muito bonito essas manifestações e aí depois descambou para o quebra-quebra, principalmente lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós tivemos algumas situações, e que isso demonstra a insatisfação, mas também coloca o seguinte, olha, que a sua manifestação pode colocar pessoas que estão só a fim de bagunçar do quebra-quebra, e isso depois pode responder na justiça, não é, doutor? Vira anarquia, né, Sérgio Cruz? Com relação ao plebiscito, tem horário eleitoral para isso? Ao plebiscito, se ele existisse, ele de fato, tal como o referendo, lembra o referendo que foi há menos tempo? Tinha campanha, tinha tempo na televisão para os que defendiam o sim, para os que defendiam o não. É uma campanha. A população tem direito de ser esclarecida e a justiça eleitoral, se eventualmente fosse conduzir um plebiscito, iria sim consultar tempo na TV e propaganda eleitoral sobre a ideia que se defende. Então a grande realidade é uma só, O político precisa ficar mais atento do que a população quer. Eu acho que precisa uma aproximação, Porque às vezes se vota aí no candidato, se elege, ganha a eleição, depois ele... E aí, cadê aquela pessoa que eu elegi? E a população também aprender, olha... e-mail, se você não tem muita intimidade com e-mail, mande uma carta, mas para aquele que ainda te defende, ou aquele que você votou, que você pode cobrar. Olha, deputado, senador, deputado estadual, vereador, cobre deles aquilo que você, olha, votei em você e eu preciso que você bem represente. Eu acho que isso é o mais importante. E o Brasil quer mudanças. Esperamos que essas mudanças aconteçam de uma maneira bastante pacífica, para que a população tenha consciência do que pode ou não fazer, aquilo que pode cobrar do seu representante, e que nós possamos ter um Brasil melhor. Eu acho que esse é o objetivo de todos, não é, doutor Alexandre? Sem dúvida alguma, e agradecendo a participação aqui, quero dizer que são movimentos como esse que fazem com que a democracia ocorra. A gente que trabalha na iniciativa privada, dando opinião sobre a questão constitucional, vocês que são radialistas chamando a atenção e falando do assunto, nesse ponto eu acho que foi feliz a Presidente da República, porque apesar de não ter dito o que ela queria sugerir mudança, ela ao menos provocou o debate. Olha, vamos lá na essência, na fonte, que é o povo, e vamos perguntar ao povo. Então eu acho que se vai acontecer ou não, é de menor importância. O importante é o que vai acontecer e que aconteça. Eu acho que não se pode apostar, assim como não se pode apostar mais na impunidade, e eu digo isso para a pessoa que é simples, que é sem formação, que está acostumada a sofrer assédio no período eleitoral, não duvidem que você, mesmo pegando poucos R$50 numa eleição, que você pode ser processado e condenado, e ter direito restringido. Foi-se o tempo e a tolerância com a troca de voto por comida, por tijolo, por gasolina, foi-se o tempo que isso era tolerado. O próprio povo começa a reagir contra isso.
Então, eu acho que isso é o que importa e, de fato, todos nós queremos um Brasil melhor. Doutor Alexandre Bastos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes também. Seu Sérgio